E os meus vídeos não são uma maravilha de iluminação e edição, mas são melhores do que seriam se eu não tivesse o ChatGPT. Ou melhor, se eu não soubesse usar o ChatGPT dessa forma, se eu não soubesse instruir a IA para me ajudar. Se você está buscando aprender inteligência artificial de forma séria para se manter relevante para o mercado de trabalho, estudar ou implementar soluções no seu negócio, pare de perder tempo com a nova super inteligência artificial foi lançada. 15 aplicativos de IA que vão melhorar e vão mudar a sua vida. O principal modelo de linguagem do mundo hoje, dentro de um contexto qualitativo, é o ChatGPT e com o maior número de usuários no mundo também, o que vai manter ele na liderança aí por um bom tempo ainda. Eu vou te mostrar os casos de uso, como é que eu uso o ChatGPT no meu dia a dia. A ideia é que vocês entendam que o uso da inteligência artificial, né, desses sistemas, seja o ChatGPT, o Gemini ou outro, não está restrito às coisas que ele pode te entregar aqui imediatamente. Não está restrito aos textos que ele pode te entregar aqui. Não é somente sobre isso, beleza? Então acompanhe o raciocínio. O que é que eu coloco aqui para ele nesse prompt para edição de vídeo, tá? Na edição dos meus vídeos, eu uso 3 tipos de frames para quebrar a monotonia e reter a atenção. Eu uso B-roll de imagem, texto em destaque, que são frases curtas, com ênfase, prints de notícias e estudos quando cito conteúdo histórico, acadêmico ou informativo. Esses são os tipos de sobreposição que eu coloco no meu vídeo. E aí eu dou aqui um contexto a ele. O B-roll de imagem eu faço com imagens geradas por IA, normalmente estilo óleo sobre tela, misturando realismo acadêmico, expressionismo, romantismo e surrealismo. Enviarei a transcrição do vídeo que irei editar agora. Segue anexo, que está aqui, ó. Isso aqui foi a edição do vídeo GPT-5 AGI. Será que o GPT-5 já é AGI? Tá aí no canal, depois vocês podem ver se quiserem. E aí eu continuo. A sua tarefa é analisar a transcrição detalhadamente e inserir em intervalos de 20 a 30 segundos um dos frames já citados, no seguinte formato. Para a ilustração natural da narrativa, para o fluxo natural da narrativa, criar prompts para a geração de imagens de acordo com o estilo citado, que é aquele que eu falei, misturar expressionismo, surrealismo, realismo acadêmico, etc. Seus prompts devem ser detalhados e adaptados para que atenda às especificidades do gerador de imagem do ChatGPT 4o, né? Que eu vou gerar as imagens aqui mesmo, eu não vou usar o Midjourney para gerar. Então eu quero que os prompts sejam adaptados para ele. Em citação de notícia, história ou pesquisa, eu quero o link de uma manchete confiável correspondente para print ou link de uma imagem com royalty free. Ou seja, sempre que eu citar no vídeo, né, que eu estou mandando aqui para ele a transcrição, tá? A transcrição inteira do meu vídeo aqui. Sempre que ele vê lá na transcrição que eu citei uma notícia, uma história específica ou uma pesquisa, ele já deve colocar nessa minutagem, nesse minuto, ele deve colocar o link para uma manchete sobre isso, ou para que eu possa tirar um print e colocar no vídeo e mostrar para as pessoas que a notícia é real. E ele deve também sinalizar frases de impacto para serem destacadas no vídeo. Frases relevantes, né, para quebrar a monotonia, essas frases que dropam na tela, para dar uma dinâmica. Regras a seguir estritamente. Atente-se para jamais sobrepor frames, para não colocar uma coisa por cima da outra. Os intervalos entre um e outro não devem passar dos 30 segundos. Faça a conversão de texto para tempo de fala com o máximo de precisão. O tema desse vídeo é GPT-5 já é AGI e ele tem uma duração total de 16 minutos e 50 segundos. Vamos direto para a resposta dele agora, e à medida que eu for mostrando para vocês, eu vou comentando como é que funciona esse fluxo, né, essa troca. Então ele fala, vou analisar o arquivo de transcrição que você enviou e gerar os prompts, etc. Enfim, vou fazer o que você pediu. Ele pensou por 6 minutos, fez 8 buscas, consultou 70 fontes. E aqui, pessoal, tá o passo a passo da edição do meu vídeo. Em 0,24 segundos, né, no meu vídeo, eu vou colocar essa imagem aqui. Então eu vou abrir uma nova aba do ChatGPT somente para gerar imagem. E aqui, ó, vou pegar os prompts, coloco lá e vou gerando as imagens. Em 0,50 segundos de vídeo, eu falo de uma notícia, né? Eu falo do tema principal do vídeo e ele traz aqui uma manchete,
né? Ele traz aqui um paper, né, arquivado no arXiv.org sobre AGI. Então, frase de destaque: em 1 minuto e 12, eu falo essa frase aqui: sistemas que rivalizam ou superam o cérebro humano em complexidade e velocidade, né, que é a definição de AGI, uma síntese da definição de AGI. Então, destacar essa frase. E aqui tá todo o passo a passo de edição do meu vídeo. Então, assim, vocês conseguem perceber que o que eu acabei de fazer foi editar meu vídeo com o ChatGPT. Eu enviei para ele a transcrição do meu vídeo e ele me trouxe todos os frames de edição. E os meus vídeos não são uma maravilha de iluminação e edição, mas são melhores do que seriam se eu não tivesse o ChatGPT. Ou melhor, se eu não soubesse usar o ChatGPT dessa forma, se eu não soubesse instruir a IA para me ajudar. E agora eu vou te mostrar como escrever um prompt. Como você deve começar? Você quer escrever uma boa mensagem, você entendeu que deve aprender prompt, você entendeu que deve instruir o sistema, mas você pensa, escrever na hora que você está diante daquela tela em branco do ChatGPT dá uma travada. Você sabe o que você quer, mas às vezes você pensa, vou fazer eu mesmo, é melhor, é mais simples do que tentar escrever isso aqui e depois escrever mais e etc. Essa trava, ela vem do fato de que nós perdemos o contato com a escrita. A nossa sociedade, a sociedade moderna, perdeu o contato com a escrita. Porque hoje, quando a gente está no nosso celular, cada palavra que a gente vai escrever, o sistema completa para a gente. Ou então a gente manda áudio no WhatsApp. Ou tem gente que conversa somente por figurinha. Ou então a gente precisa escrever no trabalho ou na escola, mas esse tipo de escrita, ela é muito mais de cópia, ela é muito mais um processo mais automático do que autoral. Dificilmente você pratica escrita autoral, escrita intencional. Pegar uma tela em branco ou uma folha de papel e realmente colocar ali intenção. Agora chega no mundo uma ferramenta que demanda essa habilidade. E aí somente algumas poucas pessoas conseguem interagir com essa ferramenta de maneira eficiente. Então, voltando para a tela, vou mostrar aqui para vocês agora 2 exemplos de prompt, tá? E aí, mais uma vez, eu peço que vocês foquem no processo, nos fundamentos, e não exatamente no tipo de coisa que eu estou fazendo. Isso aqui poderia ser tanto escrever artigo, como esse exemplo que eu usei, como, sei lá, fazer qualquer outra coisa. Aqui o exemplo é: escreva um artigo muito completo sobre impactos da IA na educação. Mas o que significa muito completo? Isso é algo completamente abstrato, né? E a inteligência artificial não lida bem com abstração, com o subjetivo. Você tem que dizer a ela mais ou menos exatamente o que ela tem que fazer. Eu enviei essa mensagem no ChatGPT-5. Não escolhi, não mudei o modelo para o ChatGPT-5 Thinking, mandei no automático. Ele disse: aqui está um artigo completo e aprofundado sobre os impactos da inteligência artificial na educação. Veja que essa afirmação dele é muito ridícula diante do resultado, diante do que ele me deu. Impactos da IA na educação. A ascensão da inteligência artificial tem transformado diversos setores da sociedade e a educação está entre os mais impactados. Enfim. E aqui, pessoal, 1. Personalização do ensino. 2. Automação de tarefa administrativa. 3. Tutoria virtual e apoio ao estudante. 4. Inclusão e acessibilidade. Em resumo, o artigo completo que o sistema está dizendo que me entregou é basicamente uma lista. Uma lista com 8 itens e uma conclusão bem meia boca. Não fez pesquisa, não buscou na internet, não cita nenhuma fonte. Imagina se você acredita, né, que isso aqui é um artigo muito completo e aí acaba utilizando. Isso aqui é ridículo. Mas por que ele me mandou isso aqui? Porque ele nem usou as capacidades reais do sistema para me ajudar. A inteligência artificial hoje, principalmente o ChatGPT, ela trabalha com um sistema automático de
ou de economia dos custos de processamento. Quando ela vê uma mensagem como essa daqui, ela nem se preocupa em aprofundar. Então, o que ele vê é uma oportunidade de te dar um output e, ao mesmo tempo, economizar processamento e energia, né, trabalhando dentro das instruções de eficiência energética que o sistema tem para poder atender a demanda de quem realmente está solicitando hard work, para quem realmente está solicitando trabalho detalhado que demanda energia. Por isso que você não pode, ou melhor, né? Você pode fazer qualquer coisa que você quiser, mas não é recomendável que você escreva desse jeito para a inteligência artificial. Agora vamos ver o artigo sobre os impactos da IA na educação colocado de uma outra forma. Então, beleza, o mesmo prompt, só que agora dentro da estrutura: introdução, contexto, tarefa. Tenho um blog sobre tecnologia. Preciso escrever um novo artigo sobre inteligência artificial. Quero abordar o tema do impacto da IA na educação. Beleza. Meu estilo de escrita é mais informal. Gosto de parágrafos curtos para facilitar a leitura. E aí agora que eu contextualizo de verdade. Esse artigo precisa ser bem completo, por isso é importante para mim que ele tenha dados reais e atualizados de fontes confiáveis sobre o impacto da IA na educação. Quero fazer uma comparação desse impacto em um país desenvolvido, como a Finlândia e o Brasil. Os números precisam ser atuais, busque as pesquisas mais recentes, use a maior e mais relevante como base e pesquisas menores como complemento. O artigo precisa ter entre 1.000 e 1.500 palavras, estrutura de forma simples, com título, subtítulo e apenas 3 tópicos, mais conclusão. Faça as citações usando o método mais comum para um blog pouco formal. Eu quero fazer um comentário final sobre a importância de investimento o quanto antes nessa tecnologia para a educação no nosso país, para que o Brasil tenha chance de sair dos últimos lugares no ranking global de educação. Leve o tempo que precisar, me entregue o artigo completo no Canvas. Quanto melhor o artigo, melhor será a nossa contribuição para esse debate no Brasil. E aí eu peço para ele me entregar o artigo completo no Canvas, que é a área de trabalho do ChatGPT, onde você pode editar aqui dentro mesmo, né? Fazer edições no texto aqui dentro mesmo. Mas é melhor, eu não uso muito isso, eu prefiro copiar e editar fora daqui, mas dentro do Canvas fica bem melhor estruturado. Outra coisa, só existe introdução, contexto e tarefa quando o texto está formatado exatamente desse jeito, um parágrafo curtinho, um parágrafo maior e um parágrafo menor. Não, poderia ser um parágrafo só, um único bloco de texto. Poderia ser apenas um texto de 4 linhas. Introdução, contexto, tarefa é o conceito, é o que você deve pensar. Esse texto que eu escrevi aqui de 4 linhas, nele eu fiz uma introdução ao problema, eu contextualizei e dei uma tarefa clara ao modelo e dei uma tarefa clara à inteligência artificial. Se você fez isso em 4 linhas, 5 linhas, para o que você quer criar, para o que você está solicitando, está valendo também. Mas é importante que tenha, principalmente em início de interação. Em interações subsequentes, por exemplo, eu quero editar X coisa no artigo que você escreveu. Esse prompt pode ser, e aí pode ser menor, porque realmente você só está editando, né? Agora, o prompt inicial, ele precisa ser mais estruturado, ele precisa ser bom para que o sistema trabalhe bem, como vocês vão ver agora. Olhem a diferença desse resultado aqui. Lembrem que é a mesma coisa. Escreva um artigo muito completo sobre impactos da IA na educação e aqui é um prompt sobre a mesma coisa. Quero abordar o tema impacto da IA na educação, mas aqui escrito de um outro jeito, né? Escrito com introdução, contexto e um comando claro do que o sistema deve fazer. E aqui está o artigo IA na sala de aula, o que já funciona e o que o Brasil pode aprender com a Finlândia. E aí, pessoal, isso aqui sim é um artigo de verdade, tá? Eu até pensei se eu não deveria publicar isso aqui, porque ficou realmente bem completo, o que funciona na Finlândia, o que o Brasil pode colocar em prática, a conclusão e todas as referências, né, de leitura. De onde ele tirou cada dado, né, cada número citado no artigo, cada informação, estão todos os links aqui. E aí, para me entregar isso aqui, ele pensou por 5 minutos e 12 segundos.
e consultou 88 fontes. Depois ele pensou novamente por mais 58 segundos para poder finalizar o output. Conhecimento para a era da inteligência artificial, ou seja, estar atualizado para a era da inteligência artificial, é saber prompt e os fundamentos do LLM e saber os fundamentos da inteligência artificial. O que é essa tecnologia? Tokens, janela de contexto, capacidades de input, capacidades de output, e aí isso que é o sistema em si, mais os prompts, que é a maneira como você instrui o sistema a trabalhar, é o que você de fato precisa saber para estar atualizado na era da inteligência artificial. Uma outra inteligência artificial que eu tenho usado bastante para estudar e aprender é o Notebook LM. Uso principalmente para fazer transcrição. Por exemplo, eu coloquei no Notebook LM um áudio de mais de 40 minutos em que eu falo sobre os fundamentos da inteligência artificial, de como a inteligência artificial funciona, segundo a minha concepção e segundo a experiência que eu tenho com ela no dia a dia, e falo de alguns conceitos do tipo o projeto Apollo da IA, que é uma analogia que eu fiz entre os esforços feitos hoje no mundo para construir a inteligência artificial geral e os esforços que foram feitos na época para levar o homem à lua. Vejam o vídeo aí do podcast criado no Notebook LM para explicar a inteligência artificial, que eu acredito que vocês vão gostar bastante.